Por acaso, você já ouviu a triste notícia de alguém que estava perfeitamente bem ontem e de repente desmaiou? Isso é exatamente o que chamamos de hemorragia cerebral, uma doença terrível que chega sem aviso e destrói completamente nossas vidas. A hemorragia cerebral, conhecida como o assassino silencioso, pode ser prevenida com os alimentos que colocamos na mesa. Você sabia? Ao assistir a este vídeo até o fim, eu vou te revelar de forma clara e direta 5 alimentos maravilhosos que limpam nossos vasos sanguíneos, sem a necessidade de remédios caros ou internações hospitalares. E não para por aí, eu mesma vou planejar cuidadosamente um cardápio para as 3 refeições do dia, para que você possa começar a seguir a partir de amanhã mesmo. E por fim, vou te dar uma dica muito importante para reconhecer os sinais de perigo que o seu próprio corpo envia. Por acaso você toma remédios para pressão alta ou colesterol todos os dias? Não tem problema, não se preocupe. Nosso corpo é muito honesto. E se você apenas mudar o que come, seus vasos sanguíneos danificados podem se tornar saudáveis novamente. Então vamos começar com a nossa juventude renovada. A juventude na nova era não é uma questão de idade, mas sim de saúde. No momento em que você cuida do seu corpo hoje, a juventude recomeça. Vou explicar, passo a passo, por que a hemorragia cerebral é chamada de assassino silencioso, de uma forma que nossos idosos possam entender facilmente. Pense nos vasos sanguíneos do nosso corpo como canos de água antigos em uma casa. Quando somos jovens, eles são limpos, mas à medida que envelhecemos e comemos muitos alimentos gordurosos, assim como os canos enferrujam e acumulam sujeira, as paredes dos vasos sanguíneos também acumulam gordura, camada por camada, e o caminho se estreita gradualmente. E se além disso, a pressão arterial farei pressão alta por ser muito e com força, o que é que acontece? Né? Sim, exatamente. Assim como um cano velho e fraco pode estourar, nossos vasos sanguíneos cerebrais também não suportam a pressão e se rompem. Mas você sabe o que é realmente assustador? Nossos vasos sanguíneos não possuem nervos que sentem dor. Assim como não podemos saber que um cano está enferrujando silenciosamente debaixo do chão da cozinha, mesmo que nossos vasos sanguíneos estejam se deteriorando, não sentimos nenhum sinal. E então, de repente, eles se rompem. E os sintomas aparecem com uma dor de cabeça terrível, mas muitas vezes é dor mais. Na verdade, 4 em cada 10 pessoas, infelizmente, perdem a vida. E a maioria daqueles que têm a sorte de sobreviver vivem com sequelas terríveis, como a paralisia de metade do corpo. A razão pela qual eu começo com essas histórias assustadoras não é para te assustar de forma alguma, mas sim para te dar esperança. Assim como um cano enferrujado pode ser substituído por um novo, nossos vasos sanguíneos danificados podem ser restaurados para ficarem limpos e fortes novamente. E isso pode ser feito com os alimentos que comemos todos os dias. O exercício é importante, é claro, mas a maneira mais fácil e eficaz de começar a mudar a partir do jantar de hoje é através da nossa alimentação. A partir de agora, por favor, me dê apenas mais 5 minutos da sua atenção. Vou te apresentar o primeiro alimento que é um verdadeiro remédio para os vasos sanguíneos, sem custo algum. O primeiro limpador de vasos sanguíneos que vou te apresentar hoje é uma joia vermelha que vem da terra, a beterraba. Se alguém me perguntasse para escolher apenas um alimento bom para os vasos sanguíneos, eu recomendaria a beterraba sem hesitação. Quando este componente entra em nosso corpo, ele age como um policial que aparece em uma estrada congestionada para organizar o tráfego, expandindo nossos vasos sanguíneos rígidos de forma muito suave e flexível. Como o caminho por onde o sangue flui se alarga, a pressão arterial naturalmente diminui e o risco de ruptura dos vasos sanguíneos é significativamente reduzido. No entanto, mesmo que seja um remédio bom para o corpo, é preciso saber como consumi-lo corretamente, não é mesmo? Por favor, preste atenção a algumas precauções. Se você está controlando o açúcar no sangue, é melhor evitar consumir beterraba em forma de suco, pois o teor de açúcar é surpreendentemente alto. E se você tem rins um pouco fracos ou está preocupado com cálculos renais, consuma apenas meia beterraba por dia e beba bastante água. Se você já tem pressão baixa ou toma medicamentos para pressão arterial, como a beterraba tem um efeito de redução da pressão arterial, é mais seguro consultar seu médico antes de experimentá-la. Então, como podemos consumir essa beterraba tão boa da forma mais saborosa e segura?
Vou te dar duas dicas muito fáceis. A primeira é o picles de beterraba sem açúcar. Coloque 2 xícaras de água, 1 xícara de vinagre e 1 colher de sal para ferver e faça a salmoura para o picles. Coloque a beterraba em um pote de vidro limpo e despeje a salmoura quente diretamente sobre ela. E pronto. É muito simples, não é? Assim você terá um acompanhamento crocante e delicioso pronto em um instante. A segunda é o famoso suco ABC. É feito misturando maçã, beterraba e cenoura. Mas aqui vou te dar uma dica muito importante. Se você beber apenas o suco, o açúcar no sangue pode subir rapidamente, então adicione 1 colher de azeite de oliva ou alguns frutos secos, como nozes. O bom óleo ajuda a retardar a absorção do açúcar, enquanto os bons nutrientes da beterraba são absorvidos em nosso corpo. Por acaso, a cor vermelha da beterraba parecia um pouco estranha para você até agora? A partir de hoje, pense: essa cor é uma cor saudável que protege meus vasos sanguíneos. Um pedaço de beterraba na mesa pode ser um seguro confiável para prevenir uma terrível hemorragia cerebral. O segundo alimento que vou apresentar é um peixe muito familiar em nossa mesa, o cavala. Por acaso, há alguém que gasta muito dinheiro com suplementos de ômega 3? A partir de hoje você pode economizar esse dinheiro. Quando esse óleo benéfico entra em nossos vasos sanguíneos, ele ajuda a dissolver o sangue ruim que estava pegajoso e aglomerado e a limpar os resíduos de gordura que estavam grudados nas paredes dos vasos sanguíneos. Graças a isso, o sangue fica mais limpo, a pressão arterial diminui naturalmente e o risco de ruptura dos vasos sanguíneos cerebrais é significativamente reduzido. No entanto, nossos idosos, por favor, lembrem-se de apenas 2 coisas ao comprar cavala. Primeiro, é melhor evitar a cavala salgada que tem sal branco, pois o sal pode ser prejudicial à pressão arterial. É melhor comprar cavala fresca sem sal. Se você precisar comer cavala salgada, deixa de molho no leite por cerca de 20 minutos. Isso remove o sabor salgado e também o cheiro de peixe, matando 2 coelhos com uma cajadada só. E segundo, não se esqueça que a cavala de tamanho médio, do tamanho da palma da mão, é a melhor em termos de sabor e também para evitar preocupações com metais pesados, em vez de cavalas muito grandes. A melhor forma de comer cavala é grelhada, com um pouco de sal e sem óleo, de forma simples. Adicionar um pouco de suco de limão ou alho assado me ajuda muito mais na circulação sanguínea. Não procure suplementos caros. Por favor, coloque um pedaço de cavala na sua mesa de jantar em semana. Com apenas uma prática, nossos vasos sanguíneos certamente agradecerão. O terceiro alimento é o espinafre, um vegetal verde muito familiar para nós. Você pode estar pensando, o que há de tão especial no espinafre? De jeito nenhum. Neste espinafre, aparentemente comum, esconde-se um segredo surpreendente que protege nossos vasos sanguíneos. Você se lembra do primeiro alimento, a beterraba? Eu mencionei que ela contém um ingrediente benéfico que alarga os vasos sanguíneos, não é mesmo? Surpreendentemente, o espinafre também é muito rico nesse ingrediente. O consumo regular ajuda muito a estabilizar a pressão arterial. Além disso, é rico em potássio, que elimina o sal prejudicial do nosso corpo, fortalecendo os vasos sanguíneos e prevenindo o envelhecimento. No entanto, há 2 coisas importantes que você precisa saber antes de consumir espinafre. Vou te explicar de forma segura. Primeiro, se você toma medicamentos para trombose, não consuma muito espinafre de uma vez. Como o espinafre tem a propriedade de engrossar ligeiramente o sangue, consumir um prato de espinafre 2 ou 3 vezes por semana é aceitável. Segundo, se você está preocupado com cálculos renais, deve cozinhar o espinafre em água fervente de consumi-lo. Durante o processo de cozimento, os ingredientes prejudiciais que causam cálculos são eliminados e apenas os ingredientes benéficos para o nosso corpo permanecem. Não se esqueça de descartar a água do cozimento. Cortar o espinafre cozido em pedaços pequenos e refogá-lo suavemente com 2 ovos também é muito bom. Um punhado de espinafre por dia é uma prática muito pequena, não é? Mas nossos vasos sanguíneos se lembram de cada uma dessas pequenas práticas. Apenas mudar o acompanhamento do jantar de hoje para este refogado de espinafre com tofu pode aliviar significativamente a preocupação com a hemorragia cerebral. O quarto protagonista é o alho. Você sabia que este alho, que comemos todos os dias como tempero, é na verdade um remédio natural para a pressão arterial, tão eficaz quanto um remédio caro?
Aquele cheiro picante que sentimos quando esmagamos ou cortamos o alho, o ingrediente responsável por esse cheiro, a alicina, é o protagonista do milagre. Este componente alicina tem um efeito excelente na redução da pressão arterial, relaxando suavemente os vasos sanguíneos endurecidos. De fato, há estudos que mostram que pessoas que consomem alho regularmente tiveram uma queda significativa na pressão arterial, tão eficaz quanto muitos medicamentos para a hipertensão. No entanto, ao consumir alho, é bom ter cuidado com uma ou duas coisas. Primeiro, como o alho afina ligeiramente o sangue, se você estiver tomando medicamentos para trombose, evite consumir muito alho cru de uma vez. Em vez disso, consumir alho cozido regularmente é aceitável. Segundo, o alho cru pode irritar o estômago, então se você costuma sentir azia, lembre-se que é mais confortável e seguro para o estômago consumir alho cozido. Como todos conhecem o alho assado, hoje vou te ensinar uma forma mais especial e saborosa de consumi-lo. É o gambas al ajillo, um prato de camarão com óleo de alho. É muito fácil de fazer. Despeje bastante azeite de oliva em uma frigideira e adicione o alho fatiado, deixando-o liberar seu aroma lentamente em fogo baixo. Quando o alho estiver dourado, adicione o camarão temperado com sal e pimenta e refogue levemente, e pronto. É um verdadeiro tônico para a saúde dos vasos sanguíneos, com as boas proteínas do camarão, a alicina do alho e o bom óleo do azeite de oliva. O aroma do alho é forte, mas seu efeito na proteção dos vasos sanguíneos é muito mais forte, um hábito saudável para reduzir a medicação. Que tal começar com um dente de alho na mesa do jantar de hoje? Bem, finalmente chegamos ao quinto alimento, pequeno e fofo, mas seus efeitos não são nada pequenos, o mirtilo. Eu chamo o mirtilo de suplemento cerebral comestível e de fruta da juventude para os vasos sanguíneos. A bela cor roxa do mirtilo, que é dada pela antocianina, é um antioxidante muito poderoso que limpa os radicais livres prejudiciais em nosso corpo. Em termos simples, ele reveste as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-as mais fortes, e previne a inflamação, evitando que os vasos sanguíneos se rompam ou se obstruam. E há outra coisa muito importante. O mirtilo é excelente não apenas para nossos vasos sanguíneos, mas também para a saúde do cérebro. Você fica triste porque se esquece das coisas com mais frequência à medida que envelhece? O consumo regular de mirtilo pode ajudar a prevenir a perda de memória e é de grande ajuda na prevenção da terrível demência. Mesmo com um alimento tão bom como o mirtilo, é melhor saber algumas coisas para consumi-lo ainda melhor. Para pessoas com diabetes, recomendo consumir cerca de meia xícara de papel como lanche após as refeições. E como os mirtilos frescos estragam facilmente, eu recomendo lavá-los bem e congelá-los para consumir. Não se preocupe, os nutrientes permanecem quase intactos mesmo congelados. Os mirtilos podem ser consumidos de forma muito simples, sem a necessidade de cozinhá-los. Experimente adicioná-los a um iogurte natural sem açúcar, com um punhado de mirtilos congelados e alguns frutos secos, como nozes. É delicioso. E você ainda garante proteínas e gorduras boas, tornando-o o melhor lanche nutritivo. Outra forma que eu recomendo fortemente é comê-los com aveia. Adicione leite ou leite vegetal à aveia, cerca de 50 gramas até cobrir, e tempere com um pouco de sal. Aqueça no micro-ondas por 30 segundos, 2 vezes, para que a aveia amoleça. Adicione uma colher de manteiga amentuda ou um punhado de frutos secos e os mirtilos congelados que descoloram raramente. Eu não. Que tal substituir biscoitos ou pão por um punhado de mirtilos, a joia roxa que salva nosso corpo, como lanche a partir de hoje? Este pequeno punhado de frutas manterá seus vasos sanguíneos e seu cérebro 10 anos mais jovens. Bem, já aprendemos sobre os 5 bons remédios para os vasos sanguíneos, mas você pode estar se sentindo perdido, pensando, como vou comer tudo isso todos os dias? Não tem problema, não se preocupe. Vou te dar um plano alimentar diário para fortalecer os vasos sanguíneos que você pode seguir sem ter que pensar muito. Não é difícil, então preste atenção. Primeiro, comece o café da manhã de forma leve e nutritiva com uma tigela de aveia com mirtilo, como eu te ensinei. Se você adicionar 1 ou 2 ovos cozidos, terá uma refeição matinal perfeita, com proteínas adicionais. Se a salada for muito trabalhosa, apenas ovos cozidos já são suficientes e muito bons, como um pedaço de cavala grelhada sem óleo, com arroz integral, e acompanhe com o picles de beterraba crocante que você preparou. Mesmo com apenas isso,
shots, você terá nada menos que 3 doadores de vasos sanguíneos em a unicão. Você sentirá como se a gordura nos seus vasos sanguíneos estivesse sendo completamente lavada. No jantar, experimente algo um pouco mais especial: gambas al ajillo e arroz frito com agrião. Como mencionei anteriormente, o gambas al ajillo é um prato onde você cozinha camarão em azeite de oliva com bastante alho, o que é muito bom para baixar a pressão arterial e reduzir a inflamação dos vasos sanguíneos. Não jogue fora o molho que sobrou do gambas e use-o para fazer arroz frito com agrião. O agrião também purifica o sangue e tem um efeito desintoxicante, o que é muito bom para a saúde dos vasos sanguíneos. Assim, você pode garantir proteínas, bons vegetais e o alho, um remédio para os vasos sanguíneos, tudo de uma vez, sem sobrecarregar o estômago à noite. O que você achou? Não é tão difícil quanto parece, não é? Se você comer bem essas 3 refeições por dia, seus vasos sanguíneos mudarão de forma irreconhecível. Você pode até mesmo dar adeus aos remédios para pressão alta e colesterol. A saúde não está longe, ela começa na mesa da nossa casa. Por favor, tente praticar isso a partir de hoje. Bem, eu te apresentei esses bons alimentos e até preparei um cardápio, mas não termina aqui. Tenho mais uma dica final para você. Como posso saber se estou fazendo bem? Se meus vasos sanguíneos estão realmente ficando saudáveis? E como posso detectar sinais de perigo com antecedência? A maneira mais segura de ouvir a voz do seu corpo, sem gastar um centavo, é medir a pressão arterial. Não se preocupe se você não tiver um aparelho de pressão. Vá até o posto de saúde mais próximo da sua casa. A maioria deles terá um aparelho para medir a pressão arterial gratuitamente. A prática mais fácil que sugiro é medir a pressão arterial uma vez por semana, em um dia e horário fixos. Por exemplo, toda segunda-feira de manhã, antes de ir às compras. E não basta medir e esquecer. Faça um pequeno caderno para registrar a pressão arterial e anote cuidadosamente a data, a hora e os números da pressão arterial. Um único número não é importante. Mas à medida que os registros se acumulam no caderno, você poderá ler o fluxo e a tendência que seus vasos sanguíneos estão enviando. Esta é a maneira de ouvir os sinais de alerta do seu corpo com antecedência. Se você vir esses números no seu caderno, isso pode ser um sinal de emergência que seu corpo está enviando. Então você deve ir ao hospital. Vou te explicar um por um. Primeiro, se a pressão arterial sistólica for 180 ou mais, ou a pressão arterial diastólica for 110 ou mais, esta é uma situação de emergência muito perigosa. Você deve ir ao hospital imediatamente. Segundo, se a pressão arterial subir de repente 20 ou 30 pontos acima do normal, isso também pode ser um sinal de problema nos vasos sanguíneos. Terceiro, se a pressão arterial estiver excepcionalmente alta pela manhã, ao acordar mais do que o normal, a hipertensão matinal é um sinal de risco muito importante para a hemorragia cerebral. Quarto, se a pressão arterial for muito irregular e a variação for muito grande, isso não significar que os vasos sanguíneos estão enfraquecidos, não é difícil, certo? Apenas observando esses pequenos números, se a pressão arterial de hoje está mais alta ou mais baixa do que a de ontem, podemos prevenir a terrível doença da hemorragia cerebral com antecedência. Este pequeno caderno será um escudo confiável que protegerá sua vida. Ouvir os pequenos sinais que seu corpo envia com antecedência. Esse é o primeiro passo mais sábio para prevenir a terrível hemorragia cerebral. Não são necessários remédios caros ou segredos especiais. Começar hoje mesmo na mesa da nossa casa e o pequeno hábito de registrar a pressão arterial uma vez por semana são suficientes. Para finalizar o vídeo, gostaria de compartilhar a história de um senhor de 74 anos que conheci recentemente. O senhor estava tomando remédios para pressão arterial há mais de 10 anos, mas vivia cada dia com a ansiedade de não saber quando poderia sofrer uma hemorragia cerebral. Eu sugeri cuidadosamente que ele continuasse tomando os remédios e combinasse com o plano alimentar que eu apresentei hoje. E que ele registrasse a pressão arterial em um caderno. Com a esperança de se agarrar a qualquer coisa, o senhor praticou isso diligentemente a partir daquele dia. E 3 meses depois, o caderno estava cheio de números de pressão arterial que voltavam ao normal dia após dia. Finalmente, ele conseguiu reduzir a medicação pela metade e 2 meses depois, parou completamente. O senhor enxugou as lágrimas e me disse: "Professor, eu nunca sonhei que poderia parar de tomar remédios nesta idade. Muito obrigado."
Você também pode fazer isso. Este senhor conseguiu, não é? A menor ação que você pode começar hoje. Eu gostaria que você fizesse pelo menos uma coisa: decidir o menu do jantar como cavala grelhada. E se este vídeo tocou seu coração, por favor, compartilhe com seus queridos familiares que estão preocupados com a pressão arterial. Sua pequena ação pode salvar uma vida preciosa. Se minha história de hoje foi útil, não se esqueça de curtir e se inscrever. E se você deixar um comentário com seu compromisso, eu o apoiarei até o fim em seu desafio. A juventude na nova era não é uma questão de idade, mas sim de saúde. No momento em que você cuida do seu corpo hoje, a juventude recomeça. Tenha um dia saudável. Obrigado.